Mensagem. Falando de vida. Oferecimento. Ative a saúde, paixão por cuidar de você. Flora Terra, farmácia de manipulação, a escolha mais saudável. A Rádio Mensagem de Jacareí, emissora da Diocese de São José dos Campos, apresenta agora Falando de Vida. A cada dia, um tema de prestação de serviços à população, entrevistas, opinião e a sua participação na busca de uma melhor qualidade de vida. Meio-dia mais 14 minutos. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o programa Falando de Vida. Hoje, terça-feira, dia 2 de julho de 2013. O programa Falando de Vida tem a apresentação e produção de Vanessa Oliveira e Donizete Eugênio. A direção é de Fernando Menegatti, mesa de som de Antônio Márcio Buim e a supervisão geral do Padre Pedro Graciano Júnior, o Padre Pedrinho. E a proposta do programa é sempre levar a você, ouvinte, entrevistas que possam orientar e informar sobre qualquer fato que interfere no dia a dia, seja economia, lazer, social, educação ou mesmo saúde. Falando de vida e o tema do dia. De acordo com pesquisas, nos últimos anos, o peso médio da família brasileira aumentou algo em torno de 30 quilos. Sabemos que quando o assunto é obesidade, ainda há muito o que se discutir e explorar, no sentido de produzir uma radical mudança neste quadro. Em síntese, a família brasileira precisa emagrecer rapidamente, pois o problema da obesidade não diz respeito apenas à estética. Muito além desta preocupação estão as diversas doenças que se desenvolvem a partir da obesidade. Gera consequências de tamanho imensurável nos sistemas públicos de saúde e o pior, produzem males, às vezes irreversíveis e até a morte. A primeira coisa a considerar é que não existe milagre, mas posturas comportamentais que precisam ser mudadas. Os alimentos que combatem a obesidade é o tema do programa Falando de Vida, nesta terça-feira com Vanessa Oliveira e Donizete Eugênio. Participe! No programa Falando de Vida, entrevista. Meio-dia mais 16 minutos, programa Falando de Vida nesta terça-feira, trazendo mais um tema importante para você, ouvinte da Rádio Mensagem, que é o nosso convidado a participar, também dar a sua contribuição. Os telefones já estão liberados para nos auxiliar neste tema, 3954-3010 ou 3954-3011. Aqui no estúdio, quem nos auxilia mais uma vez é a médica homeopata, a doutora Eliana Molo Wojcik, que mais uma vez chega aqui em nossos estúdios para trazer um tema importante. Doutora Eliana, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Mensagem. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem, boa tarde, Donizete. Doni conosco também, boa tarde, Doni. Uma terça-feira gelada, muitas pessoas pensando no que comer, nós vamos falar sobre alimentos que combatem a obesidade, né, Doni? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, doutora Eliana, muito boa tarde aos ouvintes do Falando de Vida. Emagrecer comendo, né? Que maravilha, né? Vamos aprender hoje, né? Verdade, viu, Doni? Porque, olha, essa história de fechar a boca totalmente não tem jeito. Pelo contrário, muitas vezes pode piorar a situação, né? Porque aí quando você tá com muita sede, você não toma água, depois quando você vai com sede demais ao pote. E nessas fases aí da vida que pode trazer transtornos para você. E, doutora Eliana, a obesidade, a gente sabe que é um dos problemas mais importantes que tem sido discutido nos últimos anos, né? A gente fala de obesidade, mas essas pessoas que estão acima do peso, que é o início, né? Se você não tomar cuidado, você hoje está 2, 3, 4, 5 quilos, daqui a um tempo você pode perceber que você está 30 quilos acima do peso. E é um dos problemas que mais chegam nos consultórios brasileiros, né? Existem muitas causas de obesidade, né? Problemas glandulares, fatores genéticos, falta de atividade física, e um deles não deixa de ser o excesso de alimentação. Porque muitas pessoas já estão satisfeitas, mas mesmo assim querem comer mais um pratinho, querem comer mais um docinho, e aí vão ganhando de quilo em quilo, até quando percebe já está com 30 quilos a mais. Doni? Muito bem. Doutora, eu fiz a colocação no início de comer emagrecendo. É possível isso?
Se você privilegiar assim, verduras, alimentos que gastam mais calorias do que serem digeridos, realmente você consegue emagrecer comendo. Então, se você sempre inicia uma refeição com saladas que dão menos caloria para o organismo do que elas queimam, você com certeza, depois de um prato de salada, você vai perder peso. Então, existem alimentos sim, e alguns complementares que a gente vai falar ao longo do programa, que ajudam a queimar, aumentar o metabolismo. E, doutora Eliana, como é que eu sei que eu estou acima do peso? É só a minha roupa que não está fechando mais? Como é que as pessoas podem perceber que algo não está normal? Além da roupa não estar servindo mais, né? Você vai subir na balança, ver que realmente você está ganhando um peso que você nunca tinha antes. E existe um índice de massa corporal também, né? Que existem alguns parâmetros que você faz uma soma e uma divisão, e aí você vai ver que você está fora daquele índice, que o normal mais ou menos desse valor é 19, né? E quando a pessoa está 24, 25 nesse índice, já demonstra que está acima. Já é um sinal de alerta, né? Na realidade, é um sinal de alerta para as pessoas ficarem atentas, né? Que o próximo passo pode ser a obesidade, né? Porque você vai ganhando 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, você não pode não ligar para isso. Você tem que, ganhou 3 quilos, espera aí. Então, nessa semana eu já vou comer menos, vou comer coisas mais leves, né? Eu acho que o mais importante, quando a gente fala de obesidade, não é uma questão hoje de estética, né? É uma questão de saúde pública realmente, né? Hoje a gente fala de, tem que combater a obesidade, está acima do peso. Mas você não gosta de mim assim? Não é isso, né? É uma questão realmente de saúde, de estar bem e se sentir bem, né? Até para que isso não traga transtornos para a saúde mesmo, como você falou, né? Existem muitas enfermidades derivadas da obesidade, né? A pressão alta, diabetes, alterações metabólicas, tudo isso pode ser gerado pela obesidade. Sem dúvida. E esse estilo de vida, né, que as pessoas levam hoje, né, a vida corrida, é sempre a desculpa, é a falta de tempo, né? Então ninguém tem tempo às vezes para fazer uma atividade física, ninguém tem tempo ali para ter uma alimentação mais saudável. Aí eu como que é mais rápido, né? O instantâneo, né? Essa questão do instantâneo é muito perigoso, porque a questão industrializada, os produtos que a gente ingere hoje são imensa a quantidade de alimentos industrializados que a gente coloca na mesa, né? Isso aí geralmente mais rápido, é congelado, mas tem um teor de sódio, assim, muito alto. E o sódio faz retenção hídrica, traz transtornos para a saúde. Então, aquela comidinha congelada, prática de supermercado, geralmente não é o mais adequado para quem quer manter a linha. Doutora Eliana, tem algum alimento que possa acelerar o nosso metabolismo? Existe uma série deles, Donizete. Um deles é o gengibre. Se você comer 5 centímetros de uma raiz de gengibre diariamente, você acelera 20% o seu metabolismo, é bastante. Ele é rico numa substância que aumenta a temperatura do corpo, e daí o organismo, para correr atrás desse aumento de temperatura, ele gasta calorias. Essa substância se chama gingerol. Olha que maravilha. Então a gente pode diluir no arroz, no feijão, pode ir colocando ele na alimentação. Pode pôr até no suco. Você pode pôr um pedacinho pequeno de gengibre no suco, que o metabolismo será acelerado. Não ponha muito, porque algumas pessoas têm sensibilidade digestiva e pode arder um pouquinho o estômago. Então é um pedacinho pequeno. Mas pode pôr no feijão, no arroz, na salada. E falando de arroz e feijão, muitas pessoas que querem, né, emagrecer, estão querendo aí fazer uma dieta, acho que o primeiro fator que as pessoas deixam de comer é o arroz e feijão, né? Tiram sempre da alimentação o arroz e o feijão, mas eles esquecem que eles têm uma contribuição muito grande e muitas vezes não são eles que fazem o excesso do peso, pelo contrário, né, doutora? Exatamente. O feijão, por exemplo, ele dá uma sensação de saciedade muito grande. Então, um pouquinho de feijão ajuda você a não ter fome logo em seguida. Mas o arroz branco, ele é desprovido de nutrientes, né? Então, ele dá uns picos de insulina no organismo que você vai ter fome daqui a pouco. Agora, o arroz integral, não. A casquinha dele faz com que ele seja cheio de nutrientes e que vão ajudar muito a você perder peso. E é falta de hábito também, né? Porque a gente comenta de produtos integrais, muitas pessoas já torcem o nariz e não quer saber de produtos integrais. Mas tudo é questão de como fazer, né, este alimento, né? Tantas pessoas aí vão comer um arroz integral, mistura algum legume, alguma coisa ali e fica com uma característica diferente. E acima de tudo é a força de vontade de começar a ingerir, porque é questão de hábito, né? Isso, a força de vontade é importante. Agora eu sugiro para quem não gosta do arroz integral, inicialmente misturar com arroz branco. Põe 2/3 de arroz branco, 1/3 de integral. Você vai devagarinho misturando isso, quando você vê, praticamente você está comendo arroz integral sozinho.
a gente tem que pensar numa coisa, né? Que nem tudo que que a gente acha que é gostoso, né? Faz bem para o nosso organismo, né? E ao contrário também é verdadeiro, né? Às vezes você não gosta de comer uma coisa, mas aquilo faz um bem danado para o nosso organismo, né? Eu sempre brinco que tudo que é gostoso realmente não faz bem para a saúde e engorda. Né, vários alimentos que, por exemplo, um bolinho frito é muito gostoso, mas assim, em termos calóricos, para a saúde é péssimo. Então, são escolhas também, né? E eu acho que tudo começa, né, dentro da própria casa, né, do próprio seio familiar, né, porque você tem ali o casal já começa, né, a vida comendo tudo muito rápido, aí vem um filho, o filho vai também entrar nesse embalo. Eu acho que é a questão da reeducação alimentar que tem que prevalecer sempre, né, doutora? Sempre. Eu vejo clientes que eles fazem questão de se alimentarem bem, com bastante alimentos frescos, não industrializados, e eles colocam isso já para criança pequena, e ela cresce gostando de brócolis, igual aquele anúncio que a criança está no supermercado e quer que a mãe compre brócolis. É brincadeira, mas existem crianças sim que pedem. Até mesmo porque tem muitas crianças que nunca tiveram esse alimento oferecido, até mesmo para experimentar, né? Ele não vai gostar mesmo, porque eu não gosto, ele também não vai gostar, né? Às vezes os pais não gostam e passam essa ideia para o filho, ou não oferecem para o filho também. E eu estou curioso, doutora Eliana, a senhora falou da gengibre, que é um alimento interessante, é termogênico, né? Que acelera o metabolismo. Tem um outro aí, que não goste de uma gengibre, né? Aí tem a pimenta vermelha. A pimenta vermelha é rica numa substância chamada capsaicina, que atua no cérebro, estimulando a queima de gordura. O cérebro recebe uma informação que tem que acelerar o metabolismo. Olha só como é profunda a atuação da pimenta vermelha, né? Então, de 3 a 4 gramas por dia, ela acelera 20%. Só que as pessoas que têm algum transtorno digestivo devem comer com mais moderação para não ter nenhum efeito colateral aí, em termos, né, orgânicos. Né? Mas no caso tem que ser a pimenta mesmo, não a vermelha. A vermelha, né? Mas não é só aquele, eu diria, o óleozinho não, né? Tem que ser a pimenta mesmo. O né? óleo alguma coisa capta também da capsaicina, mas é a pimenta picadinha em pequenos pedaços, acelera muito o metabolismo. Você vai emagrecer usando ela. Não adianta pôr pimenta na feijoada que não vai resolver absolutamente nada. Tá bom? Eu estava pensando nessa hipótese e você já cortou meu barato. Né? Mudança de hábito passa por aí, tá bom? Verdade, né? É deixar algumas coisas de lado para inserir novos hábitos na alimentação. Né? E doutora, a gente percebe assim que muitas pessoas que reclamam em relação à questão do peso é sempre as mulheres, a grande maioria. É isso mesmo? Tem uma explicação para isso? São os hormônios, né? São os hormônios que na mulher eles induzem, assim, quando eles estão um pouquinho em desequilíbrio, na tensão pré-menstrual, eles induzem ela querer doces, querer comidas assim, que deixem se sentirem mais aconchegadas, um chocolate, né? Então acontece sim. E a deposição dessa gordura geralmente é no abdômen e nos quadris, né? Então é aquela luta entre gostar de comer um alimento e fazer esse alimento fazer que ela perca a linha. Sem dúvida, essa história, né? Eu tô carente, eu preciso de algo que me sacie, né? Vou comer um chocolate, vou tomar um sorvete, tem que tomar muito cuidado, né? Cuidado, porque na verdade o chocolate tem um efeito também emagrecedor em pequeníssimas quantidades. O chocolate amargo acima de 72% de cacau ajuda essa queima calórica também. Mas é o quê? Um pedacinho 2 vezes por dia, né? Não um tablete. 12:00 mais 27 minutos, vamos falar com a Ana Maria do Veraneio Ijau. Ana Maria, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Então, vejo vocês aqui todo dia. Que bom, viu? Faça sua contribuição conosco, então, aqui no programa Falando de Vida. Tá, muito obrigada. Boa tarde, doutora. Eu queria fazer uma pergunta. Essa pimenta que a senhora falou, é aquela malagueta vermelhinha? E outra coisa, eu já entrei na menopausa e eu nunca fui magrinha, sabe? Mas eu sempre eu mantive meu peso. Aí depois que eu entrei na menopausa, eu engordei e não consegui nunca mais emagrecer. Aí, agora eu deixei, já estou com quase 60 mesmo, mas não estou assim passando do limite não. Mas também não estou no peso certo, sabe? Aí eu só queria saber se é a pimenta malagueta. Olha, Ana Maria, na verdade, é a dedo de moça. Você conhece aquela vermelhinha? Essa é a pimenta mais indicada para essa queima, porque ela não é extremamente picante, mas ela acelera assim o metabolismo. Agora, no seu caso, com a menopausa existe realmente uma diminuição do metabolismo, você começa a gastar menos calorias, né? Você usa hormônios... Ela já parou? Já saiu? Ela ainda está na linha, Buim?
Ela está na linha, não? Não, já caiu. Então, o uso de hormônios também artificiais induz uma retenção hídrica que dá uma impressão de inchaço. É bacana a senhora comentar em relação a essa questão da retenção de líquido. Até tem uma outra pergunta aqui. A água, a gente sabe que a água é algo excelente, faz muito bem, mas a água também tem um limite, doutora, sobre essa questão da retenção de líquido? Não, a água em si não tem relação com isso, não. É a ingestão de sódio que tem essa relação, né? Agora, a água em excesso também sobrecarrega os rins, porque eu acho assim, você deve tomar mais ou menos uns 6 a 7 copos por dia e não forçar, porque se o organismo não está pedindo, é porque ele não está necessitando, né? Mas a água em si não. Agora, o sódio que faz com que você beba água, sim. Ana Maria está na linha novamente. Ana Maria? É assim, eu não tomo hormônio não, nunca tomei, graças a Deus, eu nunca precisei tomar hormônio não. Só isso só, e muito obrigada, viu, doutora? De nada, boa tarde. 12h mais 29 minutos, programa Falando de Vida nesta terça-feira. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com a sua participação. Estamos apresentando Falando de Vida. Meio-dia mais 33 minutos, de volta com o programa Falando de Vida. Hoje, terça-feira, dia 2 de julho, terça-feira gelada na cidade de Jacareí, mas hoje nós estamos conversando sobre alimentos que auxiliam no combate à obesidade. Quem nos auxilia é a doutora Eliana Molo Voz, ela que é homeopata, dando aí algumas dicas para você que está em casa acompanhando o programa Falando de Vida. Vamos a Jambeiro falar com a Lúcia. Lúcia, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Tudo bem, Lúcia? Tudo bem, graças a Deus, com vocês? Bem também. Por favor, faça a sua pergunta. Então, a minha pergunta, doutora, boa tarde, doutora. Boa tarde, Lúcia. É a seguinte, meu marido, ele consome muito pimenta, mas é exagero, eu acho, minha filha acha, a gente briga muito com ele. Quanto mais ardida, melhor. Aí, ele tem uma insônia terrível, e a gente pede pra ele, não come pelo menos à noite, mas não tem jeito, ele come muito. Aí, queria saber se tem uma coisa a ver, se a insônia pode ser causada por isso. Muito obrigada. Pois não, Lúcia. A insônia pode, como acelera o metabolismo, pode ser que realmente mexa um pouquinho, sim, com a energia dele, que fica aceleradinha, mas tem que ver se não existem outros fatores que o induzem à insônia, uma coisa já muito antiga, desde pequeno ele tem dificuldades para dormir, ou alguns problemas particulares que ele fica preocupado, tudo isso leva à insônia. Agora, comer muita pimenta durante a noite, de repente, pode fazer com que acelere, sim, um pouquinho a situação. Vamos até o Jardim Jacinto. Maria, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Maria? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Pode fazer sua pergunta, doutora Eliana? Então, eu queria perguntar para ela, é que eu tô rouca, né, não tô podendo falar, é que eu tomo aquela tibolona e eu sinto que quando eu tomo, né, ela, assim, eu acho, parece que eu fico estômago, parece que eu engordo, né, então eu tô parando de pouquinho, e eu queria perguntar para ela também se aquele óleo de carte, ele é bom para queimar essa gordura do estômago. Óleo do quê? Óleo de carte. Ah, ok, então. Obrigado, viu, Maria? Boa tarde. Nada, doutora Eliana, por favor. Boa tarde, Maria. Então, a tibolona, ela faz parte de uma substância que se usa para a reposição hormonal, né? E como todas as substâncias artificiais que tentam repor o estrogênio, que é um hormônio feminino, eles trazem retenção hídrica. Então, pode ser que você tenha essa sensação de inchaço e ela é real mesmo. Agora, o óleo de cártamo, dizem que ele acelera mesmo o metabolismo aí da região abdominal, da queima de gorduras dessa região, mas existe uma possibilidade de ele ser um pouquinho tóxico para o fígado, que ele sobrecarregue muito o fígado porque é uma gordura muito oleosa, né? Então ainda está sob estudos o óleo de cártamo. E doutora, tomar algum líquido junto com a alimentação também acabam aí deixando com que a pessoa tenha uma chance maior de sobrepeso? O que acontece com a ingestão de água é que ela dilui os sucos gástricos e a digestão vai ser imperfeita. E sendo imperfeita, muitos metabólitos que deveriam ser eliminados acabam sendo absorvidos e aumentam o acúmulo de gordura. Aí dá aquela sensação de peso no estômago cheio o dia todo, né? Come muito, né? Na verdade, às vezes nem comeu tanto, mas ingeriu tanto líquido, né? Que faz a diferença mesmo nessa digestão. E a pessoa passa o dia todo assim, né? Não é aconselhável por causa dessa diluição dos sucos gástricos. E
E, doutora Eliana, tem muitas pessoas que têm dificuldades em comer produtos integrais ou mesmo desnatado, semidesnatado. Qual que é a dica que a senhora dá para essas pessoas sobre esses alimentos? Por exemplo, o iogurte desnatado, que a gente sabe que é uma opção bacana. O leite mesmo, né, desnatado, integral, a gente sabe que muitas pessoas aí, né, sempre flagelam o leite integral. Qual que é a dica que a senhora dá sobre isso? Eu acho que a pessoa deve ir se acostumando. Ela deve, do leite integral, partir para o leite semi-desnatado, que daí tem um teorzinho de gordura. Depois, à medida que ela for se acostumando, ela vai se habituando realmente ao leite comum, ao leite desnatado, aliás, né? O iogurte, tem pessoas que acham ele meio azedinho e não se adaptam muito ao gosto ácido dele. Então, você pode bater com uma fruta que não seja muito calórica, né? Isso vai fica até gostoso e ela vai se habituando à boa alimentação. Vamos até o Jardim do Vale. Jordino, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom com você, Jordino? Tudo bem, graças a Deus, você, Bruno? Pois não, tranquilo, graças a Deus. Obrigado pela participação. Qual que é a tua pergunta? Vamos ver a seguinte, eu pergunto, doutor, aí. Eu engordei 8 quilos, eu tomo um remédio muito para coluna, para nervo ciático. E a alimentação minha, eu não mudei, é a mesma alimentação. Por que aconteceu esse problema? É que é muito remédio que eu tomo? Só repetindo, por gentileza, você engordou 8 quilos? Eu engordei 8 quilos no período agora que eu comecei a tomar um medicamento para nervo ciático. É um monte de remédio. Tipo assim, 2 comprimidos por dia. Certo. Tem influência do remédio? Você parou com suas atividades físicas, Jordino? Não, eu continuo com a atividade física normal, a alimentação foi tudo mudado, direitinho que passou para mim, e eu peguei esses 8 quilos, eu não sei porquê. Tá ok, obrigado, Jordino, pela sua participação. Doutora? Boa tarde, Jordino. É provável que com essa questão do nervo ciático você tenha utilizado os corticoides. Os corticoides são substâncias anti-inflamatórias muito potentes, mas que infelizmente um dos colaterais é realmente o ganho de peso, né? Porque há uma retenção hídrica e a pessoa incha, a pessoa fica com o rosto até redondinho, né? E até existe uma síndrome que usa muito corticoide no tratamento dela, que a pessoa fica com síndrome de cara de lua, porque fica com a carinha redonda devido ao uso dos corticoides. Deve ter sido isso, Jordino. E, doutora Eliana, sobre a questão ali da atividade física, muitas pessoas relatam que faz atividade física, muda a alimentação, mas tem dificuldade de perda de peso. É importante ressaltar também que cada fase da nossa vida a gente tem um tipo, né, o organismo ele vai mudando também, né? O organismo de quando a pessoa era adolescente não é o mesmo na terceira idade, né? Isso, a pessoa que tem 50 anos hoje não pode se alimentar como ela tinha aos 20 anos, o metabolismo é totalmente